nós pudéssemos retomar a história de ontem. O Ademir trouxe a relação de tudo que ele falou ontem, da organização das fundações para a implantação do aborto a nível mundial, mas não só do aborto, mas para a mudança da estrutura social, e especialmente o que está acontecendo no Brasil, na atualidade, com a onda do ativismo judicial. Mas o que mais chama atenção nisso tudo, eu reforço o que ele disse, é a questão da desconsideração da realidade, da desconsideração da verdade. A verdade, hoje, tida por muitos como relativa, é o relativismo, aquilo que o Papa Bento descreveu como a ditadura do relativismo, é justamente o instrumento pelo qual as grandes fundações estão querendo mudar o comportamento das pessoas. Isso está chegando no Brasil, está chegando até o nível, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, mas não só lá. Hoje nós trouxemos isso como um exemplo do que está acontecendo. Mas isso acontece em todos os âmbitos. Acontece dentro das escolas, acontece, infelizmente, até dentro da própria Igreja Católica. Em todos os âmbitos, a sociedade está programada para desconsiderar a verdade, desconsiderar a realidade. O relativismo tem imperado, de tal forma que o Papa Bento XVI colocou essa realidade como uma ditadura. A ditadura do relativismo. Porque a verdade sendo relativa, ela vai ser relativa em relação ao quê? A uma verdade. Então, isso é impossível de tirar do coração humano. É isso que o Ademir falava. O direito natural tem como uma das suas bases a verdade. Mas a verdade hoje, que é justamente um direito do ser humano, por ele ser humano, só o ser humano pode alcançar a verdade, é justamente nesse âmbito que tem sido feito um trabalho para a destruição do direito natural do próprio âmbito. Então, enquanto se ataca a vida, que é o primeiro direito natural, a primeira base do direito natural, também se ataca o âmbito da verdade. Mas, ao mesmo tempo, se ataca o segundo âmbito, o segundo pilar, que é a família. Então, se o direito natural é o que o Ademir falava, tem como pilares a vida, a família e a verdade, é justamente esses três pontos que estão sendo atacados de uma vez só. O aborto é um deles, porque o ataque é o pilar da vida, mas não é só ele. Nós também temos um ataque feroz à verdade, nós também temos um ataque feroz à família. E quem está organizando isso são as grandes fundações. E isso está chegando no Brasil de uma forma cada vez mais forte, cada vez mais ferrenha, a ponto de chegar até mesmo no sistema judiciário, com o ativismo judicial que ele descreveu aqui. É extremamente grave a situação que nós estamos vivendo. Mas mais grave do que isso é o quê? Saber que isso foi planejado. O mais impressionante disso é saber que isso foi planejado há muito tempo. Eu vou citar agora aqui um pouco da obra do Kingsley Davis. Vocês ouviram o Ademir falar um pouco do Kingsley Davis, que é um dos sociólogos da Fundação Rockefeller, um dos fundadores do Conselho Populacional, que é o conselho financiado pela Fundação Rockefeller. O Kingsley Davis já planejou o que a gente está vivendo aqui há muito tempo, há mais de 50 anos. Esse ataque à vida, esse ataque à família, esse ataque à verdade foi planejado há mais de 50, 60 anos. E nós, enquanto igreja, precisamos acordar de uma vez por todas, meu Deus do céu. Nós precisamos nos armar de todas as armas para poder combater justamente o que estão nos atacando. E para isso nós precisamos saber pelo menos de onde vem a pancada. Porque às vezes a gente toma uma pancada e não sabe nem de onde vem. E veio daqui, gente. A gente estuda isso e tem um professor que diz o seguinte, que o Kingsley Davis foi aquele homem que o diabo pediu não sei para quem. Porque para quem que o diabo ia pedir? Alguém, né? Então ele pediu não sei para quem, pediu para o outro diabo, sei lá o quê. Mas a ideia é que a ideia do Kingsley Davis é a ideia que o diabo teria se ele tivesse possibilidade de atuar. E de fato foi influenciado. Olha o que esse cara fez na sociedade. É isso que a gente vai trazer aqui, tá? O Kingsley Davis, em 1948, ele escreveu um livro chamado Sociedade Humana, 1948, A Sociedade Humana. Lá ele descreve dois conceitos importantíssimos, que é o conceito, na verdade é um conceito só que se divide em dois. O conceito de relação primária e relação secundária. O que isso tem a ver com o aborto? Olha que interessante, olha como é bem articulado as coisas. Existem dois tipos de relação. A primária
é aquela relação tipicamente familiar. Quer dizer o quê? Numa relação primária, as pessoas, segundo Kingsley Davis, têm os mesmos objetivos, as relações são desinteressadas. Então, por exemplo, seu filho, você não está preocupado se ele te dá dinheiro ou não. Normalmente o filho não dá dinheiro, dá gasto. E aí você não manda embora ele porque ele dá gasto. Você continua amando ele e ele dá trabalho, você fica cansado. Mas mesmo assim você continua amando ele, por quê? Porque você não está interessado no bem que ele te faz enquanto interesse utilitário. Você está interessado nele enquanto a pessoa que você mais ama na vida, não é? E isso em tudo. Quando não há interesse na relação, é uma relação primária. E na família normalmente é assim, deveria ser assim. Né? Hoje em dia já não é tanto assim. Por quê? Porque se a gente chega ao ponto de uma família praticar a eutanásia com um idoso, já quer dizer o quê? Que aquele idoso já não serve mais. Se ele não serve mais, descarta. Aí a relação já é secundária. Por quê? Porque é por interesse. Se ele me serve, continua. Se não serve, manda embora. Vocês percebem que aí é a mesma dinâmica do aborto. Essa criança que está aqui na minha barriga é um estorvo. Vai me dar gasto. Vai me dar dor de cabeça. Eu não quero. Manda embora. Assim como se manda embora um funcionário de uma empresa. É ou não é? Não serve mais, o cara está dando muito trabalho para você, manda o cara embora. Mas isso está sendo feito com a vida humana. Hoje a vida humana está entrando nesse processo de descarte. Olha que coisa diabólica. A relação primária é uma relação desumana, impessoal, totalmente interesseira. E hoje a sociedade está se secundarizando, nesse sentido de que as relações têm sido cada vez mais por interesse. Olha o que o ministro do Supremo Tribunal tem feito. Ele está ganhando dinheiro, sei lá o quê, ou ele está ganhando algum benefício, ele vai lá e assina uma lei para condenar um monte de criança inocente à morte, para destruir com as famílias, incentivando o gaysismo, incentivando o feminismo e todas essas trevas que nós temos por aí. Eles não estão nem um pouco preocupados com o ser humano enquanto ser humano, eles estão preocupados, e até mesmo as famílias hoje estão preocupadas com o interesse deles. E isso é destruidor, isso é diabólico. É ou não é? Gente, e isso foi planejado. Isso que é o pior. Isso foi planejado. O que a gente está vivendo hoje, gente, foi planejado. Numa relação primária, nós temos o máximo de pessoalidade e é um relacionamento completo. Então, nós somos uma família. A ordem religiosa é uma família. Nós, enquanto paróquia, somos uma família. Nossa família é uma família onde deveria imperar a pessoalidade. As pessoas estão ali porque elas se amam. Elas estão ali porque elas amam o mesmo ideal, porque elas amam o Cristo, e elas querem o céu. A família, o que ela deve querer para o seu filho? Deve querer o céu, e nisso eles se unem. E por causa de um bem maior, todos se unem e têm uma relação extremamente boa e saudável. Isso é uma relação primária. Está claro isso, gente? Tudo isso, sabe quem falou? Kingsley Davis. É estranho, né? Um dos caras que é intitulado como aquele... quem o diabo pediu, não sei para quem, fala uma coisa assim, até que racional. De fato, ele está racional. Só que o problema é o seguinte, ele faz essa diferenciação, mas ele não defende a relação primária. Ele defende a relação secundária. Um ser humano está defendendo um tipo de relação interesseira. E seja lá o que for necessário fazer, que se faça. É isso que ele fala para fazer. Porque o Ademir citou ontem, ele escreveu um artigo na revista Science, em 1968, falando o quê? Aborto não está dando certo. A gente está oferecendo a técnica, as mulheres não estão querendo fazer. O que nós precisamos fazer? Mudar o comportamento das mulheres. Nós precisamos pôr o DIU
não disponível para elas, nós precisamos pôr o DIU na cabeça dela. Elas precisam querer não ter filhos. Nós precisamos fazer uma propaganda para isso, nós precisamos alterar a realidade, nós precisamos alterar a verdade das coisas, nós precisamos mudar o comportamento das pessoas para as pessoas quererem abortar. Logo, nós vamos defender algumas coisas, por exemplo, destruição da família, alteração dos padrões sexuais e a expansão dessa ideia feminista que nós vemos hoje, começou aí, quando o feminismo é incentivado por esse tipo de fundação. O feminismo que é oriundo do marxismo hoje é incentivado por esse tipo de fundação que é capitalista, que é praticamente o oposto do ideal. Mas os capitalistas, os grandes capitalistas aqui, as grandes fundações tão inteligentes que são, como o próprio diabo é, eles pagam para esse tipo de ideologia, para isso chegar na cabeça das pessoas. E chegar de uma forma que as pessoas começam a viver isso como se fosse o ar que elas respiram, e não percebem mais. Isso foi planejado. Esse cara falou que tinha que alterar os padrões sexuais, quer dizer, não existe mais só relação sexual entre homem e mulher. Nós precisamos incentivar as relações homossexuais. Aí você vê nas universidades hoje uma defesa ferrenha da liberdade sexual no sentido do gênero, que a mulher pode fazer o que ela quiser com outra mulher e o homem com outro homem, e que isso tem que ser aceito, como se fosse algo natural, mas isso é uma ofensa ao direito natural. Por quê? Porque ao direito natural a gente percebe que tem uma ordem nas coisas, que as coisas não podem ser do jeito que a gente quer. Então, aí parece que relaciona tudo, gente. Parece que a sociedade, do jeito que ela está planejada para ser cada vez mais secundária, ela vem justamente para ofender o direito natural, que é o que dá individualidade para as pessoas, que é o que garante o direito de cada um. Mas numa sociedade secundária, ninguém tem pessoalidade nenhuma. Pelo contrário, lá todo mundo é tratado como número, assim como se trata os empresários numa empresa. A sociedade começou a girar em torno do lucro. E tudo isso é feito intencionalmente para aumentar ainda mais esse tipo de pensamento. Por que as mulheres precisam ir para o mercado de trabalho? Por que a gente precisa abortar? Por quê? Porque as mulheres precisam trabalhar, nós precisamos ter dinheiro, o filho é um estorvo. Esse tipo de coisa, gente, vocês conseguem perceber que isso está na nossa cabeça e parece que a gente começou a funcionar assim. A gente pensa em ter um filho em função do bem financeiro que ele vai dar ou do mal financeiro que ele vai causar. E se for causar o mal financeiro, a gente não tem mais. Isso aconteceu na sociedade, porque foi planejado. O Kingsley Davis falou, precisa tirar o DIU da mão das pessoas, pôr na cabeça delas. Elas não podem mais querer ter filhos. As famílias diminuíram o tamanho. Hoje na Espanha morre muito mais gente do que nasce. E lá está um déficit de pessoas e um déficit de trabalho até. Oi? O quê? Morre mais gente do que nasce, na Espanha. E lá já começou a cair a quantidade de pessoas, e as pessoas estão ficando mais velhas. E aí a gente vai ver, por exemplo, a Christine Lagarde, que é a nova diretora do Banco Central Europeu, dizer, sabe o seguinte, olha a frase que essa mulher disse, se não é uma frase que vem lá do quinto dos infernos. Os velhos vivem demais. E isso é um risco para a economia global. Temos que fazer algo, e já. Quem disse isso foi a diretora do Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu, onde provavelmente tem muito dinheiro das fundações lá. Quer dizer, o que ela está incentivando aqui? Eutanásia? E isso acontece com o aborto da mesma forma? E aí, o Kingsley Davis falou que precisava fazer tudo isso, que precisava destruir a família, incentivar a ideologia de gênero, incentivar o gaysismo, incentivar o feminismo, todas essas coisas aí. Para quê? Para secundarizar a sociedade. Ela se tornar cada vez mais
descartável, fazer das pessoas seres descartáveis, pessoas adequadas ao sistema financeiro, ao sistema capitalista atual. Quer dizer, as pessoas passaram a ser tratadas em função daquilo que elas valem. Não é essa a mentalidade do aborto? Se essa criança vale, continua. Se o lucro que ela vai nos dar é baixo, pensamos duas vezes. Agora, se ela vai nos dar prejuízo, manda embora esse estorvo. Quem aborta, no fim das contas, está pensando isso do filho. É um estorvo. É um estorvo para quê? Para a minha vida, para o meu egoísmo, para os meus desejos que eu não quero deixar. Isso é uma relação secundária, uma relação desumana. Dá para perceber tudo isso? E aí, as fundações, percebendo tudo isso, começaram a financiar movimentos que pudessem secundarizar as relações cada vez mais. Sociologicamente falando, os movimentos feministas, abortistas, gaysistas, marxistas, todos esses movimentos que hoje atacam a família, eles promovem a secundarização. Eles promovem as pessoas serem tratadas como números, infelizmente, como números, como objetos, como estorvo. E aí a ideia era diminuir a população mundial, como se isso fosse um bem. Gente, olha como a coisa está totalmente articulada para destruir com tudo mesmo. E o âmbito da verdade é o âmbito propício para isso. Porque como que a gente põe isso na cabeça das pessoas? Falando para elas que não existe mais verdade. Falando para elas que elas devem fazer aquilo que vem na cabeça delas, porque faz o que tu queres, pois é tudo da lei. É isso que o Raul Seixas diz, né? É a propaganda do relativismo. Acaba com a moral. Acaba com família, acaba com tudo. Por quê? Porque aí nós vamos ter uma sociedade secundária, uma sociedade adequada ao sistema financeiro, uma sociedade adequada aos interesses das grandes fundações internacionais, uma sociedade adequada para aquelas pessoas que querem implantar um governo mundial. Aí nós vamos conseguir isso. Deu certo ou não deu? Não é isso que a gente está vendo hoje? De 10 anos para cá, a gente não começou a ouvir absurdos que a gente não ouvia antes? Foi planejado e deu certo. Hoje na Suíça, nós já temos casa para suicídio. O incentivo da cultura da morte. A pessoa vai lá e ela tem até uma música propícia, ela tem os instrumentos para ela se suicidar da melhor maneira que ela quiser. Na Suécia, tem médico que quando diz que não faz aborto, é mandado embora do hospital, e já teve médico que foi mandado embora do país, quando ele se nega a fazer o aborto. Na Rússia, já se fala que tem mulheres que já fizeram 30 abortos, e que já é difícil encontrar amigas, as mulheres dizendo, que não fizeram aborto ainda. Foi planejado e deu certo. Isso foi planejado. O Kingsley Davis, em 1948, já começou a falar tudo isso. E agora, gente, para que a gente possa encerrar, nós precisamos dar uma pequena solução, ou pelo menos apontar o caminho. Porque de uma coisa nós temos certeza: as portas do inferno não vão prevalecer. Enquanto a igreja estiver aí, todo o direito natural pode ser revitalizado. A igreja continuará defendendo a vida. A igreja continuará defendendo a família. A igreja continuará defendendo a verdade. Inclusive, ela é a verdade. Ela é portadora da verdade. Ela é a mãe e a mestra da verdade. E as portas do inferno não vão prevalecer, não. A igreja há sim de revitalizar o direito natural. Enquanto essas pessoas estão atacando justamente essas três bases, a igreja vai revitalizar. Enquanto a sociedade está querendo secundarizar a sociedade,
enquanto os ideólogos das fundações estão querendo fazer isso, enquanto os universitários, os acadêmicos estão prontos para fazer isso, estão fazendo há muito tempo, de uma maneira muito bem articulada, a igreja há de primarizar a sociedade. Porque quando Cristo veio ao mundo, ele veio para estabelecer uma sociedade primária. Se o Kingsley Davis falou, vai secundarizar total, o Cristo vai dizer o contrário. Ide e ensinai, ide e fazei discípulos. O que ele está querendo dizer? Ide e fazei uma família espiritual. Ide e formai as pessoas. Ide e formai famílias. E formai famílias da forma como eu vos ensinei. É isso que ele quis dizer nesse único trecho. Ide e ensinai. O ensino da igreja há de revitalizar o direito natural. Hoje nós estamos exercendo aqui justamente aquilo que Cristo nos pediu. Ide e ensinai. Enquanto houver igreja, as portas do inferno não vão prevalecer. Quer dizer, elas nunca vão prevalecer, porque a igreja é eterna. Esta é a nossa igreja católica. Então, uma salva de palmas para a nossa igreja. Gente, nunca vai prevalecer. O aborto pode estar hoje firme aí, mas a igreja continuará mais firme do que nunca, na pedra, na rocha. E nós vamos primarizar a sociedade. De que forma? Nós precisamos trazer à tona um conceito. E com isso eu encerro. O conceito de virtude. É justamente o conceito de virtude que é o que faz a sociedade ser diferente. As pessoas estão acreditando nessas asneiras, porque é uma asneira. Aquilo que um ministro do Supremo Tribunal Federal está falando é uma asneira. Eles estão acreditando nisso. Os nossos filhos estão acreditando no que os professores das universidades estão falando, que são asneiras. E eu posso falar isso com propriedade, porque eu estou no doutorado em educação escolar. E eu estou bem por dentro das asneiras que essas pessoas falam lá dentro. E quem quiser ver o vídeo, que veja também. Infelizmente, a gente está vendo que o nosso povo, como está em Oséias capítulo 6, se perde por falta de conhecimento. É muita idiotice acreditar que o aborto é uma coisa possível. É muita idiotice falar que a verdade não existe. É muita idiotice falar que existe outra possibilidade de família, a não ser a família homem, mulher e filhos. É uma idiotice sem tamanho. É um atestado de burrice. Ou, no mínimo, é uma má intenção por trás. Um interesse em destruir com as famílias, orquestrado por um Kingsley Davis, por os grupos que esses caras incentivam, feminismo, abortismo, gaysismo, por aí afora. Mas a verdade brota, a verdade permanece, e a verdade há de revitalizar tudo isso. Mas isso só vai ser feito pela virtude. Se os nossos filhos não tiverem virtudes, o mundo é muito mais forte. Mas a virtude, que é a própria graça de Cristo sustentando eles, sustentando a sua própria inteligência, há de superar tudo isso. Se os nossos filhos tiverem a virtude, por exemplo, da temperança, se eles forem castos, se eles forem firmes na fé, se eles forem fortes, se eles forem corajosos, a virtude da fortaleza, obviamente eles vão chegar lá e vai falar, peraí meu filho, não é assim não. A realidade sexual não é isso que você está falando não. Existe a castidade. Existe o amor no namoro casto. Existe um sacrifício pleno da vocação, do matrimônio. Isso daí é a coisa mais maravilhosa que tem. Existe a virgindade consagrada. Isso existe e há de existir sempre. Se eles forem corajosos, e essa é a virtude da fortaleza, eles vão lá para a universidade e vão falar, peraí, então, como que assim? Como que não existe verdade? Me prova isso. Como que não existe Deus? Me prova isso. Eles vão ter coragem para enfrentar as pessoas. Se nós formarmos os nossos filhos na justiça, nós vamos ter advogados diferentes, que não vão ser como esses sem vergonhas do Supremo Tribunal Federal, que estão adulterando a verdade só em detrimento dos seus próprios interesses. Se os nossos filhos forem justos, eles vão mudar a sociedade. Se eles tiverem as virtudes
nós vamos primarizar a sociedade novamente, porque com as virtudes volta a verdade, volta a família. E acaba com todos esses ataques que estão por aí em relação ao aborto e tudo isso. Nós precisamos dar virtude para os nossos filhos. E como que se faz isso? Pela educação. A saída para todo esse problema ainda é a educação. Por isso que o nosso apostolado tem como meta, uma das metas, por exemplo, fazer uma escola católica. Uma escola onde haja virtude. Uma escola onde os professores se tratem a partir de relações primárias. Onde seja apenas uma família. Onde a verdade impere. Onde o relativismo seja destruído. Onde a igreja seja a voz por excelência de ensino. Onde esse tipo de ideologia que nós temos, que prega ideologia de gênero, que prega toda essa parafernália do inferno, não exista. É isso que nós queremos fazer, no mínimo. É o que nós podemos fazer, mas é o que cada um tem que fazer. Investir forte em ensino, investir forte em educação. Assim se combate o aborto. Porque tem uma relação em tudo isso. E aí, nós vamos lembrar aquilo que disse o São Tomás de Aquino. O homem, na questão 95 da primeira parte, da segunda parte da Suma Teológica, no artigo 1º, ele vai dizer: o homem tem aptidão natural para a virtude. Quer dizer, todo mundo consegue ser virtuoso. Para adquirir virtude, o homem precisa de outro homem. Quer dizer, nós não adquirimos virtude do dia para a noite. Não nascemos virtuosos, pelo contrário, nós nascemos praticamente semelhante aos animais, porque nós dependemos dos nossos pais, de uma forma assim como o animal depende menos ainda. E aí nós precisamos, na verdade, sair dos nossos instintos egoístas, e isso que é o trabalho de educação humana. Então, o homem precisa de um outro homem para ser educado, para ter virtude, é isso que ele está falando aqui. E aí ele também fala que quem tem disposição para a virtude, basta o conselho paterno. O que ele está querendo dizer aqui? Não se adquire virtude se não for por um ambiente familiar. Se não for por um ambiente onde o pai e a mãe, aquele que ensina, querem o céu para o seu filho. Não vai ser num ambiente destruído. Não vai ser numa escola ideológica onde os nossos filhos vão aprender virtude. Eles vão aprender virtude na família. Eles vão aprender virtude numa escola católica que é uma família católica, que gira em torno do ensino, mas um ensino que o próprio Cristo mandou. O que é o que o Cristo veio fazer na terra a não ser uma família? E o que é a igreja a não ser uma família? O que é a igreja a não ser uma sociedade primária? E o que é que nós precisamos fazer de bem para a igreja? Nós precisamos primarizar a igreja. E como que se primariza a igreja? Traz de volta a virtude, traz de volta a moral, traz de volta a ética, o ensino de excelência, traz de volta uma educação católica de verdade. É isso que nós precisamos, uma educação católica de verdade para destruir com essas ideologias satânicas que estão por aí. O Kingsley Davis não sabia disso, mas a igreja sempre soube há mais de 2000 anos. Nós precisamos de investimento físico, nós precisamos de doar a nossa vida, nós precisamos consumir a nossa vida para educar bem os nossos filhos. Se nós fizermos isso, as portas do inferno não vão prevalecer. Se nós primarizarmos as nossas relações, se nós tratarmos as pessoas, porque nós queremos educá-las para o céu, não vai ter secundarização total, coisa nenhuma. Nós vamos combater o erro. Como diz o São Tomás de Aquino, é próprio do sábio contemplar a verdade, ordenar todas as coisas, apontar os erros. Quem é sábio, quem é formado na virtude da sabedoria, aponta os erros. O professor de faculdade vai falar: mas não tem homem e mulher, cada um se veste do jeito que quer. E pode ter o desejo sexual que quiser, e que isso não faz mal coisa nenhuma. Viva a liberdade, viva a felicidade, vamos por aí, vamos fazer arruaça. O sábio vai dizer: não, isso vai contra a ordem. Ele vai apontar o erro, ele vai falar: não é assim. O direito natural mostra que não. São Tomás de Aquino mostrou lá na Suma Teológica. E você está errado, você não deveria falar isso.
Lá na escola vão querer destruir com as nossas famílias, porque as fundações estão incentivando esse tipo de ideologia ainda, e está cada vez mais forte. Se nós não fizermos esse trabalho de uma educação católica de fato, os nossos filhos vão padecer. Nós precisamos formá-los na virtude, nós precisamos formá-los na verdade. E é isso que o São Tomás de Aquino dizia. Portanto, a última frase. A primarização da sociedade é, em suma, o resgate da educação para a virtude e para a santidade. Enquanto isso não for levado a sério, essa é a consciência que nós vamos tomar hoje. Enquanto isso não for levado a sério, a sociedade continuará sendo destruída por ideologias que favorecem a cultura da morte. Enquanto nós não tomarmos consciência do que a igreja precisa fazer no âmbito da educação, a sociedade continuará padecendo por essas ideologias. Nós católicos temos uma responsabilidade gigantesca. Os padres, os leigos, os religiosos, todos que têm a igreja como mãe e mestra da verdade, devem cumprir aquilo que Cristo disse: ide e fazei discípulos. Ele não diz ide e lá falar de Deus. Ele falou ide e fazei discípulos. Ide e fazei uma família. Ide e primarize as relações. Ide e trate as pessoas como pessoas, não como números. Ide e forme as virtudes. Ide e torne as pessoas católicas. Ide, combata o relativismo. Ide, assuma o seu papel de pai e mãe espiritual, aquele que ensina a verdade da igreja. Você que é professor, olhe a sua responsabilidade. Você que é pai, olhe a sua responsabilidade. Você que é a igreja católica, olha a sua responsabilidade. Vamos fazer alguma coisa. E com isso eu encerro e gostaria de pedir que nós consagrássemos esse momento às nossas famílias, tudo que foi dito aqui, e também pedir que nosso Senhor cuide do nosso país, cuide das pessoas que estão padecendo por aí por falta de conhecimento, e que ao mesmo tempo nos inspire a melhor maneira de fazer aquilo que Ele nos mandou, e de ensinai todas as nações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.